Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9, nós temos o seguinte na palavra do Senhor. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Amém? Meu Deus, nós estamos aqui em tua presença, te agradecendo, Deus, pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a tua palavra, poder, Senhor, ouvir a tua voz falando conosco. Deus, que a nossa mente, que o nosso coração esteja agora voltados para ti, Deus, para que o Senhor tem para nos instruir neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olha só, eu quero começar aqui colocando a seguinte questão para a nossa reflexão. Que é a seguinte pergunta que precisa ser, eu quero que você olhe para a sua experiência de vida e não precisa responder aqui para todos, mas eu quero que você reflita. Você já foi ofendido pela atitude de um outro cristão? Nós temos experiências e quanto mais tempo de vida cristã nós temos, mais temos a probabilidade de, em algum momento, seja pela atitude, seja pela fala, seja pela falta de atitude, nós sejamos ofendidos por algum outro irmão em Cristo. Seja de várias formas. E na convivência entre as pessoas, nós vamos encontrar esse tipo de situação acontecendo. E nós estamos lendo o livro de Romanos aqui com vocês aos domingos. E nós começamos desde agosto, estamos a capítulo por capítulo, estamos já chegando ao finalzinho, tá? Agora é o capítulo 14, falta-nos somente o capítulo 15 e 16, e a gente encerra a nossa jornada de leitura do capítulo, do livro de Romanos. Mas, para a gente se situar aqui, dentro do nosso momento de leitura que nós vamos fazer agora, tentar revisar aqui um pouco o que foi. O apóstolo Paulo, então, está escrevendo aos romanos a esta comunidade de cristãos que eram judeus, que eram gentios, que estavam ali na cidade de Roma, que era, naquela época, a cidade mais importante do mundo, onde se reunia, tinha uma população de milhões de pessoas. Uma grandiosa cidade. E não só era grande em tamanho de pessoas, mas em importância, em poder, em capacidade de decisão, financeiro, enfim, era o centro de fato, era a cidade do mundo. A cidade do mundo era Roma. E esta igreja estava ali, e Paulo nunca tinha visitado essa igreja, e envia essa carta com um projeto, um planejamento de, num breve futuro, a visitar a igreja dos romanos e passar um tempo com eles e também levantar recursos ali naquela visita aos romanos para seguir viagem à Espanha, ao que nós já conhecemos como Espanha hoje, né, que é o lado oeste do continente europeu, onde fica a Península Ibérica. Hoje se encontram dois países, que é a Espanha e Portugal. Né? Portugal, que é um país que colonizou o Brasil e da Europa. Então, Paulo tinha esse projeto ao escrever aos romanos. E como Paulo não conhecia e nunca tinha ido àquela igreja, conhecia alguns membros, como nós vamos ver no capítulo 16, ele citando
alguns nomes de alguns membros, alguns líderes daquela igreja que ele conhecia, mas ele nunca tinha estado presente ali na reunião daqueles irmãos. E Paulo então aproveita esta carta e nos dá todos os detalhes daquilo que ele compreendia ser o Evangelho. Ele vai declarar aquela igreja que vivia numa cidade tão complicada, numa cidade tão difícil de se viver, onde haviam-se oportunidades diversas para se envergonhar do Evangelho, ou fingir que não é crente, ou se misturar no meio daquela multidão e viver uma vida indiferente. Paulo declara àquele povo: não se envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, como do gentio. No Evangelho é demonstrada a justiça de Deus, justiça do que do começo ao fim é pela fé, pois o justo viverá pela fé. E Paulo, a partir dessa declaração, nos detalha tudo o que é o Evangelho, a tragédia do pecado, a graça da salvação, a paz de Deus que agora nós podemos alcançar através de Cristo, a habitação do Espírito e todas as consequências do Evangelho em nossas vidas. Paulo vai falando e detalhando capítulo por capítulo, vai falar também a respeito dos judeus, da história de Deus com o seu povo Israel. E no capítulo 12 em diante nós temos visto o apóstolo Paulo, depois de toda a sua apresentação do Evangelho, mostrando a nós uma outra pergunta que precisa ser resolvida. Como é que diante de tudo que nós recebemos, de toda a misericórdia de Deus derramada em nossas vidas, como nós devemos viver? E Paulo começa então a responder isso já no capítulo 12, e nós estamos agora já no capítulo 14. E dentro dessa resposta que Paulo não só faz na sua carta aos Romanos, mas é praticamente o seu modo de falar em todas as cartas, ele apresenta a teologia, ou seja, aquilo que nós devemos crer, e ele também apresenta aquilo que nós devemos praticar, aquilo que nós devemos fazer com o que nós cremos. Então, Paulo sempre usa esse modo de apresentar a sua mensagem em suas cartas. O tema principal do Novo Testamento é o do poder do pecado em destruir o caráter moral e espiritual da igreja. Contudo, o pecado, hoje tem sido, não é o único perigo para a saúde espiritual e a unidade de uma igreja. Algumas atitudes e comportamentos podem destruir a comunhão e a fecundidade. E eles têm enfraquecido a obra, o testemunho e a unidade de inúmeras congregações ao longo da história da igreja. Esses problemas são causados pelas diferenças entre os cristãos sobre questões que não são ordenadas nem proibidas na Escritura. São questões de preferência pessoal e tradição histórica. Quando impostos aos outros, inevitavelmente causam confusão, contenda e inimizade, sendo senso moral ofendido e desarmonia. A diversidade da igreja mostra o poder de Cristo ao juntar pessoas diferentes em unidade genuína. Porém, Satanás sempre trabalha para criar divisão e ameaçar essa unidade. A ameaça à unidade de que Paulo tratou nessa passagem, aconteceu quando os crentes amadurecidos, tanto judeus como gentios, entraram em conflito com crentes imaturos. Os crentes judeus, fortes, entendiam sua liberdade em Cristo e acreditavam que os requerimentos cerimoniais da lei mosaica não eram mais obrigatórios. Os gentios maduros entendiam que os ídolos não eram deuses e, portanto, podiam comer a carne que lhes era oferecida. Porém, em ambos os casos, a consciência dos irmãos mais fracos ficava perturbada. E eles eram até mesmo tentados a violar a própria consciência, uma coisa ruim para se fazer, e se tornar mais legalistas em relação aos sentimentos de culpa e até mesmo a pecado. Sabendo que os judeus e gentios maduros seriam capazes de entender essas lutas, Paulo dirigiu a maior parte desses comentários a eles. Essa parte é extremamente útil a todos os que se encontram adorando numa congregação de crentes diversos e que lutam para aceitar aqueles que são diferentes. Isso não é o verdadeiro respeito de todos nós. Essa introdução aqui dessa leitura que nós vamos fazer, ela justamente coloca
um panorama do que nós vamos ler no capítulo 14 de Romanos. Paulo está agora apresentando os desafios das diferenças entre nós. Não por causa dos nossos pecados, mas simplesmente por sermos diferentes, por termos histórias diferentes. É possível nós ofendermos uns aos outros em algumas atitudes que não são erradas, não são atitudes erradas, mas que nós, muitas vezes, acabamos ofendendo ou sendo ofendidos em determinados comportamentos e atitudes. Uma coisa que vale a pena, antes de entrarmos, eu não vou ler aqui, eu só vou aproveitar esse título aqui, para destacar aqui dentro dessa leitura, que eu quero que você observe junto comigo, é a adoração de ídolos e práticas idólatras. Os romanos, assim como a maioria, aliás, assim como todas as culturas, com exceção dos judeus, daquele tempo, eles eram idólatras. Eles eram politeístas na sua religião. O que é que significa isso? Eles adoravam muitos deuses. E eles adoravam estes deuses na figura de suas imagens. Então havia imagens que representavam aquele determinado Deus. Mas uma outra característica que os gregos e os romanos tinham é que eles eram polidemonistas. Eles acreditavam em muitos espíritos maus. E não só os romanos e gregos, mas muitas culturas no mundo também não só acreditam em deuses como espíritos bondosos ou poderosos, né? Mas também acreditam em espíritos do mal, em espíritos malignos. Vale a pena eu ler esse texto. Eles acreditavam que os espíritos maus tentavam invadir os seres humanos ao se unir ao alimento antes que esse fosse ingerido. E que os espíritos poderiam ser retirados apenas pelo oferecimento do alimento a um Deus. O sacrifício não seria apenas para obter o favor do Deus, mas também para purificar a carne da contaminação demoníaca. Esta carne descontaminada era oferecida aos deuses como sacrifício. Então, vou pegar aqui um exemplo de uma prática romana que até hoje ela é feita e ninguém sabe, assim, os que fazem não sabem o que estão fazendo por causa dos romanos ou por causa dos gregos, mas fazem mesmo assim, e era o que os romanos faziam. Quando alguém vai beber uma bebida alcoólica, às vezes ele derrama um pinguinho, o primeiro gole, e aí ele diz assim: é o gole para o santo. É o gole para o santo. Essa era uma prática romana e grega. Oferecer o primeiro pedaço, o primeiro gole, a um Deus qualquer, bom, um Deus, da qual eu fosse devoto. Eu sou devoto a um Deus tal, então todas as vezes que eu como, todas as vezes que eu bebo, eu ofereço a esse Deus com qual objetivo? Primeiro, agradecer ao Deus fulano e tal, porque eu agora estou comendo, mas também para que talvez, se algum espírito maligno do mal tivesse entrado ali naquele alimento, o Deus, que é o meu protetor, então ele ia me proteger agora, porque eu ofereci aquela bebida ou aquele alimento a ele. Então eu vejo que hoje as pessoas fazem isso até por ironia, por brincadeira, enfim, brincadeira, né? Mas a gente sabe que o fundo espiritual, de escravidão e de cegueira espiritual, mantém algumas práticas no comportamento da sociedade. Mesmo que as pessoas não tenham compreensão absoluta sobre o porquê estão fazendo aquilo ali. Talvez o cara, depois de beber algumas, ele oferece para o santo sem nem sentir, né? Mas, para que vocês entendam de onde saiu essa prática, uma prática que ainda é feita, e você consegue visualizar, né? Vem destas práticas pagãs, politeístas, supersticiosas.
principalmente dos gregos e romanos, mas não só disso, mas de todas as culturas pagãs. Meus irmãos, não nos enganemos. A Bíblia, e não só a Bíblia, mas muitas culturas testemunham, de fato, a realidade espiritual. Uma realidade espiritual que tem sido, muitas vezes, ingenuamente negada por muitos de nosso tempo como não existente. Não existe isso não existe não. Mas, se você olhar a Bíblia, obviamente, claro, vai mostrar isso, mas não só a Bíblia. Quase todas as culturas do mundo, nós vamos encontrar valores espirituais, nós vamos encontrar uma relação com o espiritual, uma realidade espiritual. E é claro que nestas outras culturas, as culturas que não têm influência bíblica, qual é a relação das pessoas com o espiritual? É uma relação de escravidão. É uma relação de medo. É uma relação de serviço forçado a determinados seres espirituais. E isso está conectado com a adoração de ídolos e com as práticas idólatras. Então, às vezes, a gente faz em nossa cultura aqui do século XXI, algumas atitudes que têm valor espiritual grandioso, e nós achamos que é só uma questão estética, que é só uma questão de aparência, que é só uma questão de costume. Nós, muitas vezes, repetimos tradições sem saber o porquê delas, sem compreender de onde elas vieram. E por isso que, às vezes, nós repetimos algumas práticas e não percebemos o valor espiritual que elas têm. Então, tem várias coisas em nossa cultura que tem um valor espiritual e que nós precisamos compreender qual é o valor espiritual desta coisa. Mas vamos avançar aqui. Eu quero agora que você acompanhe comigo, por favor. Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 14, nós vamos fazer a nossa leitura, a leitura do texto. A leitura do texto bíblico aqui, Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim. A gente vai lendo e vai fazendo aquelas pausas para comentar, tá, gente? Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. E aí eu já paro no primeiro versículo. Paulo, como foi apresentado aqui dentro da leitura introdutória, explicativa, ele vai falar com o que ele vai chamar de fortes da fé. E o que seriam esses fortes da fé? São pessoas maduras na fé cristã. Mas o que é uma pessoa madura na fé cristã? É aquela pessoa que vivencia o que Paulo já falou também em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. É aquela pessoa que morre cada vez mais para si mesmo, para se parecer com Cristo. Então, alguém maduro não é necessariamente alguém que tem muito tempo de igreja, ou leitura bíblica decorada. Não, mas é alguém que de fato é experimentado na semelhança com Cristo. É alguém que já tem deixado morrer o seu velho eu e se revestido deste novo eu que é obra de Deus em nossas vidas. Então, esse é alguém forte espiritual. Certo? Então, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. O que são assuntos controversos? São assuntos que não são declarados pecado dentro da Bíblia, mas que podem gerar polêmica. Vou pegar aqui um exemplo do passado, certo? Que era uma questão que não era pecado, mas que gerava muita confusão, que eram as genealogias judaicas. Aquilo gerava uma confusão grande, muita confusão. Não, se você era filho de fulano, você era da tribo de fulano e tal.
certo? Que você tem na sua ascendência, você tem mistura com povos gentios. Essas coisas todas eram motivo de muita confusão entre os judeus, mas era uma discussão que não estava relacionada a nenhum pecado especificamente. Você ser filho de alguém, não quer dizer que você é pecador só porque é filho de fulano e tal, qualquer que seja, a essa pessoa, mas que ela seja até uma pessoa maligna, uma pessoa que faz mal e tal. Então, isso era uma coisa que era uma questão, vamos dizer assim, que era, não sei, era uma coisa que gerava polêmica, mas não era pecado. Não era pecado. Nós vamos ter aqui no nosso dia a dia, por exemplo, no nosso dia a dia, algumas questões polêmicas. Vamos pegar aqui uma coisa bem besta. Mas será que o homem deve usar barba? Será que o homem cristão deve usar barba? Qual deve ser o tamanho da barba do crente? O crente tem que usar bigode. Em alguns lugares, em algumas igrejas, o homem tem que só usar bigode. Não é verdade? Tem que ter um bigodão bem robusto. Eu, graças a Deus, fui deixando o bigode pensando, no começo era difícil. Nunca tive coragem de deixar só o bigode, porque eu acho feio. Mas tem igreja não, que o povo só usa barba. E tem que ser uma barbona grande, boa, bem cheia, bem bonita. Tem gente que ia ter dificuldade. Veja, que essas discussões não estão ligadas a um pecado. Não é pecado você ter a barba, ter a cara lisa, ter bigode, costeleta, um cabelo enroladinho, o que for. Essa é uma discussão que pode acontecer, pode até gerar uma polêmica, mas é uma discussão que não está relacionada a pecados. Então, veja que aqui, então Paulo está colocando, não é uma coisa que a Bíblia diz que é errado. As coisas que a Bíblia apontam como pecado, nós não temos que discutir. É claro que, em alguns assuntos, nós vamos ter uma flexibilidade de interpretação. É verdade. Existem assuntos na Bíblia que são muito claros, que não precisam de nenhuma discussão, nenhuma interpretação. Está escrito, é simples de compreender, é simples de fazer, pronto. Agora, existem coisas na Bíblia que nós precisamos de uma interpretação, de um entendimento daquele texto melhor. E existem muitas interpretações, muitas discussões. A gente dá uma paradinha e observa o que é o mais correto. Vou pegar aqui um ponto teológico, que é controverso. Mas, apesar de toda a discussão que existe nesse campo, ele é uma controvérsia que não significa necessariamente algum pecado. Porque, por exemplo, os ramos de interpretação da escatologia ligados ao milênio. Nós vamos ter o pré-milenista, nós vamos ter o amilenista, o pós-milenista, e aí, dentro dessas correntes, nós vamos ter um monte de outras discussões. Todas essas discussões são válidas. Mas afinal das contas, o que vale é crer que Jesus vai voltar. Como ele vai voltar, quando ele vai voltar, alguns detalhes. Nós temos essa liberdade, neste ponto, de discutir, de analisar, de interpretar, de defender algumas ideias que nós temos. E isso não é pecado. Não é pecado que você creia de maneira diferente em alguns pontos da Bíblia. Tá certo? Em algumas práticas da Bíblia que não são pecaminosas e que não são artigos fundamentais da nossa fé. Paulo apresenta a base da nossa fé em toda a carta aos Romanos. Mas agora ele está mostrando, olha gente, existem coisas que nós podemos discordar aqui, ter práticas diferentes, ter pensamentos diferentes, mas mesmo assim isso não deve ser motivo de confusão. Não discutam. É bom até nem discutir alguns assuntos controversos. E ele vai usar aqui alguns exemplos da época dele, da igreja de Roma, que acontecia, e ele vai usar como exemplo, mas nós podemos transferir para o nosso tempo aqui, com certeza. Agora, versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. É os crentes de hoje, né? Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais.
Eu não tenho essa fé fraca, não. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé. Aleluia! Amém? Pois o Senhor é capaz de o sustentar. E aqui, meus irmãos, de fato temos uma polêmica muito grande. Uma polêmica muito grande, por quê? Os judeus, eles receberam na lei de Moisés uma série de mandamentos que são chamados de mandamentos dietéticos. Mandamentos que ordenam comer determinados alimentos e que proíbem comer determinados alimentos. O grande símbolo desta discórdia é o comer ou sangue ou comer carne de porco. Carne de porco é a mais conhecida. Até a questão do comer sangue não é tão conhecido, mas também é uma polêmica. Né? É uma polêmica. Porque os judeus não comiam carne de sangue. Eles derramavam todo o sangue da carne, qualquer que seja, mesmo dos animais permitidos. Então, aquelas carnes, tem várias receitas, talvez eu nem vou dizer as receitas aqui para você ficar com vontade de comer, né? Você tem aquela carne gostosa, bem com sangue, certo? Tem gente que gosta de comer, tem gente que não gosta de comer. Agora, gosto não. Agora, dizer que agora, Paulo está dizendo assim, gente, come de tudo. Come qualquer carne de qualquer jeito. Se você tem fé para comer qualquer carne, coma. Agora não faça isso. Aí se outra pessoa não tem fé, o Paulo vai dizer assim, ele não acredita que deva comer carne de porco. Ele acha que é pecado. Ele acha que comer carne com sangue é pecado. Ele acha que comer carne desse animal, outro, de lula, de polvo, que eram animais proibidos, os animais marinhos só podiam ser carnes com escama, né? Peixes com escama. Então, sei lá, sushi faz essas coisas, sushi faz esses peixinhos estranhos assim, esses bichos estranhos. Pronto, aí o cara vai, eu não vou comer esse sushi aqui. Deixa o cara, ele acha a pessoa. E aí o interessante, a respeito deste exemplo da alimentação, é que o comer ou não comer, feito por uma ou outra pessoa, está sendo feito para Deus. Está entendendo? Então, quando a pessoa come, pensa assim, um porco, tem, sei lá, foi convidado, tem uma carne de porco ali. E a pessoa diz, não, eu como, não tenho. Dou graças a Deus e como, glória a Deus e aleluia, né? Come lá o porquinho. Aí o outro está sentado na mesma mesa e ele dá graças a Deus assim, eu não como esse porco, mas eu dou graças a Deus. E não como o porco, como as outras coisas. Aí o cara que come vai ficar oferecendo, tirando onda e fazendo confusão com o cara que não come? Não! Porque Paulo está dizendo assim, o versículo 4, quem é você para julgar o servo alheio? O servo, ou seja, o seu irmão, é servo do Senhor. O que ele come, ele está comendo ou não comendo para o Senhor. E é para o Senhor que ele está de pé ou cai. E aí ele vai dizer, ele vai ficar de pé. Amém? Seja o que come, o porquinho, ou a carne com sangue, ou o sushi, o peixe, que não poderia ser, será? Que não tem escama, né? Temos outras carnes diversas. Acho que o coelho também entra nessa história. O coelho também entra nessa história, né? Eu não poderia comer. Mas, eu vou comer, ok. Aí o outro, não, eu não vou comer porque eu não quero desonrar a Deus. Eu quero me restringir em honra ao Senhor de comer esse alimento. E pode ser aquele alimento que foi proibido na lei, ou pode ser qualquer outro alimento. Qualquer outro alimento. Tá certo? Então, o Senhor é quem vai sustentar a fidelidade e a fé
deste servo. Vamos lá, há um outro ponto, um outro assunto, versículo 5 agora. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor, o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, mas dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor, para ser Senhor de vivos e de mortos. É um outro assunto que ele toca aqui, que ele chama atenção, é a respeito de guardar determinados dias como santos. Mais uma vez, isso está dentro da cultura judaica, que guardava ou que tinha estabelecido alguns dias da semana, aliás, o sábado como um dia santo, e alguns dias do calendário anual como um dia de festas ou dias santos. Paulo vai dizer, olha, se você considera estes dias santos para o Senhor, siga. Considerar estes dias santos ou fazer com que todos os dias sejam santos, né? Para você, todo dia é santo, pronto. Né? Isso não faz diferença se você guarda ou não o sábado do jeito que está escrito na lei, se você faz a festa da lua nova, se você faz a festa do tabernáculo, a festa da colheita, das tendas, a festa. Se você faz, irmão, tá bom, bem, você não está fazendo é para Deus? Isso é para Deus. Então veja que existem pontos, até mesmo dos preceitos que estão escritos na lei, que não são que podem ser praticados com liberdade. E ele, praticando ou não praticando, não quer dizer que você está pecando, mas isso é feito através de decisões da consciência. Agora veja, preste atenção na segunda frase do versículo 5, isso eu vou ler para cá. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Paulo vai mostrar que as nossas decisões de práticas, de comportamentos, elas precisam estar baseadas em uma convicção real. E aí, nós precisamos aprender, meus irmãos, uma palavra que vai daqui a pouco ser levantada, eu já vou levantar agora, a utilizar a nossa consciência e andar na nossa fé com consciência. E o que significa isso, pastor? O que o senhor quer dizer? Significa, meus irmãos, que nós precisamos assumir as nossas decisões de fé. Não é um pastor, nem a igreja que decide as minúcias e os detalhes de toda a sua fé. Porque assim, meu irmão, é muito fácil você simplesmente escolhe porque o pastor, ou porque fulano decidiu. Não, aí você não tem consciência de entender por quê. Por que deve ser feito isso? Por que não deve ser feito isso? O que a Bíblia diz? Deus não quer o seu povo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Deus não quer gado. Pessoas que são levadas aqui e acolá e fazem coisas em sua vida sem reflexão, sem uma real decisão pessoal e consciente. Você precisa, e nós precisamos, viver uma fé que analisa cada decisão das nossas vidas, e aqui está agora, a partir do versículo 7, vai dizer exatamente isso. Não há área da nossa vida que não deva ser refletida, analisada e colocada diante do Senhor para ser vivida para a glória dEle. Amém? Você compreende isso? Porque às vezes, e aí é interessante, por exemplo, a nossa experiência de conversão.
nós nos convertemos a Cristo, a maioria de nós são pessoas que vieram de uma vida sem Deus, tivemos um encontro com Deus, e a nossa família talvez até hoje ainda é distante de Deus. Nós tivemos um encontro com Deus, e aquilo mudou a nossa consciência, mudou muitas coisas do nosso comportamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conseguimos perceber que alguns comportamentos, algumas práticas da nossa vida sem Cristo, elas precisavam ser transformadas. E a gente mudou algumas delas. Mas eu quero que você entenda que não é só mudar algumas coisas. Deus quer que toda a nossa vida, a totalidade da nossa vida seja analisada para perceber se nós estamos agradando a Deus. Eu vou pegar aqui uma coisa assim bem besta. Será que Deus quer que eu assista determinado programa de televisão? Nós temos na nossa televisão aberta hoje uma grade de programações, novelas, jornais, programas de auditório, não é verdade? Diversos, seja nos diversos canais. E você pode, pegar aqui como exemplo, você pode, desde que era do mundo e até hoje, você assiste determinada programação e você nunca questionou isso. Nunca questionou isso. Eu não estou dizendo se assistir A ou B programa, existem programas que de fato são pecaminosos. O que eu quero que você entenda é que essa área da sua vida interessa a Deus. Interessa a Deus qual é a série do Netflix que você vai assistir. Oxi, você é essa? Claro, interessa. É claro que interessa. Porque toda a nossa vida deve ser vivida. E as decisões que nós tomamos em nossa vida devem ser vividas para o Senhor. Não é o que está escrito aqui no versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Então Paulo usa exemplos tão pequenos do que eu como, o dia santo. Ele podia falar da barba que eu falei aqui, da barba, da cor da roupa, que eram coisas que estavam presentes na cultura daquele tempo. Ele podia ter falado de outros assuntos. Mas o que cabe como uma grande lição para nós, como crentes maduros, é que Deus nos deu o Espírito Santo em nós, amém? E você não precisa todas as vezes vir perguntar ao pastor: pastor, olha, eu posso fazer isso? É claro que o pastor está aqui, né, seja esse, seja qualquer outro, o pastor está aqui para lhe servir, para lhe orientar, se tiver alguma dúvida. Mas muitas vezes nós ficamos na dependência, como se nós não pudéssemos pensar por nós mesmos. E eu, quando digo pensar por nós mesmos, não é pensar pelo nosso ego, não. Como se nós não pudéssemos orar a Deus, se nós não pudéssemos perguntar ao Espírito, e o Espírito Santo não pudesse nos falar e nos instruir sobre todos os detalhes da nossa vida. Vou pensar aqui sobre a decisão de construir uma família com alguém. Vou casar, eu quero casar com uma pessoa. Será que Deus não se interessa por essa decisão? Se interessa. Eu vou comprar um carro. Amém? Eu vou. Aleluia. Eu vou comprar um carro. Será que Deus não se interessa nessa decisão? Será que eu não devo fazer uma compra? Vou pensar aqui na compra de um carro. Será que eu não devo fazer uma compra buscando a orientação de Deus? Está entendendo? Porque, por que, meus irmãos, nós tantas vezes tomamos decisões insensatas? Vou pegar aqui de novo o exemplo do casamento mesmo. Decisões insensatas acontecem. Não, mas eu estou apaixonado, essa pessoa é boa demais, essa pessoa vai mudar. Não muda! Não muda! Mas ainda bem que Jesus é o único carpinteiro que muda o pau, né? Que transforma o pau que nasce torto. Jesus conserta. Agora, minha gente, eu
eu vou ser a cobaia? Eu não vou ser não, minha gente. Eu já disse isso para várias pessoas. Gente, não seja cobaia para testar se fulano de tal vai ficar bom. Você que é crente, você olha, abre. Agora interessante, né? Porque no casamento, antes da gente casar, a gente fecha o olho para tudo. E quando a gente casa, a gente abre o olho para tudo. Era para ser o contrário. Você deve abrir o olho antes de casar. Agora mesmo, depois que casou, fecha o olho. Não, já era, perdeu. Fecha o olho. Fecha o olho e pronto. Pronto, e siga em frente. Siga em frente. Fecha o olho agora. Porque era para estar aberto antes. Gente, esse exemplo aqui, pastor, se eu casar com fulano é pecado? Se eu casar com Beltrano é pecado? A Bíblia vai dizer algumas coisas a respeito de casamento que são pecado. O que é pecado? O que não é aconselhável? Casar com uma pessoa não crente. Você que é crente, casar com não crente. Ok, a Bíblia já diz claramente. Mas ela não diz, case com A. Não diz. Case com B. Tu case com C. Não, é você que vai decidir. E como é que você decide isso? Com a sabedoria que Deus vai te dar, com o olho bem aberto. O olho aberto. E outra coisa, não toma decisão sozinha, especialmente essa. Chama teu pai, tua mãe, chama pastor, chama conselheiro. A Bíblia fala que na abundância de conselheiros, sabedoria. Então, quando eu e Camila tomamos, a gente tem uma decisão muito importante, a gente reúne o conselho dos pais. A gente senta com, eu sento com o pai Maria, a gente senta com a minha irmã Rosa, a gente coloca as situações. Hoje eu estou casado, a gente tem 14, vai fazer 14 anos. E quando a gente tem uma decisão importante para tomar, a gente faz isso. A gente faz isso hoje. Porque Deus não quer que nós sejamos levados pela maré das coisas e das pessoas e do grupo. E a gente às vezes está num lugar da nossa vida, a gente olha para trás, mas não sei nem por que eu vim parar aqui. Porque você foi levado, porque você não reflete nas suas decisões, não reflete nas consequências. E o que Deus quer de nós é que nós sejamos pessoas que observam o que nós estamos fazendo, porque nós vivemos não para nós mesmos. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você não vive para você mesmo. Você vive para o Senhor. Glória a Deus. Jesus é o Senhor da nossa vida. E olha que coisa linda. Mesmo que estejamos mortos, Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia. Continuando. Aí voltando aqui, né? Versículo 10. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito, por mim mesmo jurei isso, Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Minha gente, se existe uma coisa séria, é essa frase aqui. Tem gente que diz assim, eu não devo nada a pastor. Eu devo nada a minha mãe. Eu devo nada ao meu pai. Devo nada a não sei quem. Eu devo nada ao meu vizinho. Eu devo... Em certo sentido, talvez você esteja bem com razão. Se você não vive de uma maneira última para prestar contas ao pastor ou qualquer outra pessoa, até mesmo a sua mãe, seu pai. É importante você ter pessoas na sua vida que orientam, claro, mas a última pessoa a qual todos nós prestaremos conta é a Deus. E olha só o agravante, Deus está conosco, nos vendo as nossas decisões o tempo todo. Você já pensou em como você vai chegar dentro do tribunal de Deus? E Deus vai dizer assim, olha, está vendo aqui essa oportunidade que eu te dei. Olha o que você fez. Olha o que eu queria que tivesse acontecido com essa oportunidade que eu te dei. Esta situação. Gente, nós precisamos
E essa palavra aqui nos faz de novo voltar a assumir o nosso papel como seguidores de Cristo. Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Ou seja, você não vai diante de Deus pela fé de alguém. Nem da sua mãe, nem da sua tia, nem do seu irmão, nem de ninguém. Você só vai diante de Deus através da sua própria experiência pessoal de fé. E você é responsável. Você prestará contas diante de Deus de todas as decisões que você tomar. E aí o interessante sobre este ponto aqui é que nós muitas vezes estamos muito preocupados com a vida dos outros. Texto, versículo 10 diz: por quê? Portanto, você porque julga seu irmão? Porque você está só observando? Não, mas fulano, olha, ele fez isso. A família, ele fez isso. A família de fulano de tal é assado. Ah, não sei o que. Gente, vou cantar aquela música muito antiga e muito cristã. Diz assim: toma conta da tua vida, toma conta da tua vida, toma conta da tua vida, em nome de Jesus. Toma conta da tua vida, meu irmão. Amém? Sabe por quê? Porque você vai estar. É você. Não é seu irmão, nem seu vizinho, nem seu pastor. Ele vai estar lá. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Você é pastor, ele vai estar lá, diante de Deus, prestando contas pelas as decisões que é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Versículo 3. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem o considere. Ele é impuro. Veja, olha só, Paulo está dando já a dica. Ele fala: nenhum alimento em si é impuro. Mas se alguém considera impuro, eu vou fazer o quê? Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. E aí agora temos uma mudança de foco que é muito importante. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Paulo traz uma grande mudança aqui no comportamento, não só, obviamente, temos uma fé amadurecida, mas também de sabermos conviver com as dificuldades dos irmãos que estão ao nosso lado. Por amor. Por amor. Versículo 16. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. E a obra de Deus aqui é a vida das pessoas, a fé das pessoas. Todo o alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. E aqui vale a pena eu pegar um gancho muito importante a respeito de uma controvérsia que até hoje é muito debatida entre os meios evangélicos a respeito do consumo de bebida alcoólica. O apóstolo Paulo está colocando aqui para nós que todo alimento ou toda bebida não é necessariamente má em si mesmo. Mas aqui agora ele coloca um outro parâmetro. Ele vai colocar que consumir qualquer alimento não deve ser uma prática feita sem respeitar a fraqueza do meu irmão que está ao meu lado. Vou pegar aqui um exemplo muito claro dentro da nossa igreja. Nós
quando participamos da ceia do Senhor, a Bíblia fala que Jesus tomou o cálice, não foi o cálice? O que tinha naquele cálice? Tinha vinho. Vinho mesmo, vinho, bebida alcoólica, vinho. Jesus tomou o cálice, Jesus deu aos discípulos. Pastor, então por que a gente não toma vinho na hora da ceia? Vinho mesmo. Ah, pastor, mas está errado, pastor. A gente toma suco de uva. Essa ceia aí é muito Nutella. Nutella essa ceia. Meus irmãos, por que nós tomamos suco de uva? Porque existem irmãos em nosso meio que têm um histórico de aprisionamento com o álcool em sua vida. E pode ser que aquela gota de vinho santa e sagrada que é a nossa ceia, na verdade, em vez de abençoar o meu irmão, vai ser um instrumento que vai fazê-lo cair. Vai fazê-lo. Porque alguém que tem uma abstinência do álcool, ele precisa manter essa abstinência sempre. No momento em que uma gota volta aqui ao seu lado, pode ser que ele recaia a prática do alcoolismo. Então, por causa destes irmãos, dessas irmãs, destas pessoas, nós, com sabedoria, não tomamos a ceia com vinho. Nós tomamos a ceia com suquinho de uva. Integral, suquinho de uva. Da mesma forma, pastor, não, mas, besteira, eu posso tomar uma cervejinha. Aí tem gente que toma a cervejinha, ou ainda bota a cervejinha no Instagram. Pastor, onde é que está escrito, pastor, que está errado? Não está errado não, pastor. Meu irmão, acabei de mostrar aqui para você. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a versículo 21 aqui. Está aí. Então, você pode até beber. Não, mas eu bebo só, eu sei me controlar. Ok, mas aí o teu irmão que está do seu lado, ele não sabe se controlar. Mesmo que ele tome uma primeira vez, ele vai se sentir mal só de tomar um gole. E só usando esse exemplo, por isso eu, pessoalmente, não bebo. Eu não bebo. Tá certo? Então, a palavra nos orienta justamente a cuidar daquele meu irmão que está ao meu lado. Pastor, mas eu vou deixar de viver a minha vida de alguma coisa que eu sei que não estou desagradando a Deus por causa de A, B ou C. Pois é, foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua posição, ele deixou tudo que ele podia, toda a sua glória lá, ele se rebaixou e ele sofreu a nosso sofrimento, enfim, todo o que ele fez, para que nós, os fracos, nós, os pecadores, pudéssemos então ser levantados e resgatados. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a observar isso também, tá certo? Observar estas coisas em nome de Jesus. Versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, veja que Paulo está colocando aqui uma fé individual, muito consciente, que analisa cada coisa que eu faço e as consequências que isso tem na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, os meus irmãos em Cristo. Eu me importo com a minha família espiritual e também o que eu pratico ou deixo de fazer, falo ou deixo de falar, penso ou deixo de pensar, é pensado não só em mim mesmo, mas também pensado nos meus irmãos. Então, eu quero colocar três perguntinhas aqui, e eu pergunto, como é o seu relacionamento com os outros na igreja, nesse ponto? Muitas vezes a gente tem vivido só no relacionamento, meus irmãos, superficial, e vir aqui na igreja, até falar com o irmão, oi, Pai Senhor e tal, e vai embora. Uma comunidade é
uma família, nós precisamos crescer. Preste bem atenção nessa pergunta aqui agora. Para lidar com diferenças entre pessoas, 4 coisas são necessárias: reconhecer as diferenças, trabalhar para entender as diferenças, aprender a apreciar as diferenças, utilizar sabiamente as diferenças. Em qual desses passos você tem mais dificuldades? Muitas vezes nós temos dificuldade em trabalhar com as diferenças das pessoas. Seja isso no casamento. Olha, no casamento, casam-se 2 pessoas completamente diferentes. E graças a Deus por isso. Porque se fossem 2 pessoas iguais, não precisava ter casamento. Casamento só pode e só funciona quando tem 2 pessoas diferentes. E quando essas pessoas diferentes, a gente tem que aprender essas 4 coisas: reconhecer as diferenças, trabalhar para entender as diferenças, aprender a apreciar as diferenças e utilizar as diferenças. Isso funciona com o casamento, isso funciona com a igreja. Todos nós aqui somos diferentes. E essa diferença é linda, é maravilhosa, é tremenda, é uma bênção. É uma bênção que você é diferente de mim, meu irmão. E de todos nós somos diferentes, é uma bênção. E nós precisamos aprender a conviver e a crescer e nos abençoar através dessas diferenças. Porque nós não somos uma unidade uniforme. Todo mundo igualzinho, todo mundo veste a mesma roupa, todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo anda do mesmo jeito. É os pinguinzinhos assim, tudo igualzinho, os robôzinhos. Não é assim que é a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo é unidade na diferença. Você mantém a sua personalidade, mas nós mesmo assim conseguimos ser unidos. E a última questão é: que comportamentos da cultura de hoje são aprovados ou não para um cristão? Pensa bem. Eu fiz você pensar sobre isso durante a pregação. Será que aquela série da Netflix é algo que Deus quer que você assista? Eu já tive, falando pessoalmente sobre isso, eu já comecei a assistir séries da Netflix que Deus disse para mim que eu parar de assistir. E eu não fico dizendo: eu não assisto essa. Tem séries que eu disse: não vou assistir, é perda de tempo para mim. Mas eu não vejo aqui: eu não assisto tal série. E a pessoa chega para mim e fala como foi, tal. Eu explico: eu não assisto isso aqui, não. Tal. Mas também não vou ficar aqui dizendo para você assistir ou não assistir. Eu acho que você precisa ter maturidade suficiente para escolher. Você assiste. Seja na Netflix ou em qualquer outra coisa que você assista. Está entendendo? Fora isso, meu irmão, temos muitas coisas que o mundo está vindo aí, propõe, a gente engole sem nenhuma crítica, sem perguntar: Deus, isso aqui me glorifica? Isso aqui me exalta? Isso aqui deve entrar na minha casa? Eu ia terminar agora, né? Eu sugiro aqui um parênteses muito importante. Atenção, pais. Cuidado com o que suas crianças assistem no YouTube. O que os seus filhos, seja criança, seja jovem, assistem no YouTube. Você pensa que porque o seu filho está dentro do seu quarto, trancado ali, não, meu filho está seguro. Olha o dedinho. Eu digo a você: talvez o seu filho, sozinho dentro do quarto, está em mais perigo do que se ele estiver sozinho ali no parque do povo. Do que se ele estiver sozinho ali na praia, lotada. Diga você, sem nenhum medo de errar. Talvez o seu filho, dentro do seu quartinho, esteja em mais perigo do que se ele estivesse na praia, em Cabo Branco, num domingo de manhã, cheio de gente, ele estivesse mais seguro. É verdade. Porque, às vezes, a gente deixa entrar em nossa vida, deixa entrar em nossa casa, deixa entrar em nossa família práticas, pensamentos, ideias, comportamentos que a gente não para filtrar. Dizer: ei, você aqui não entra. Ou não entra, isso aqui é bom. Isso aqui não presta.
Você tem essa responsabilidade sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então peça a Deus, Ele vai lhe dar sabedoria, amém, com certeza, para honrá-lo. Tanto a você ter uma vida íntegra, mas também amar os outros em suas necessidades, em suas limitações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos aqui em Tua presença. Ó Senhor, como nós precisamos da Tua sabedoria. Sabedoria para tomarmos as decisões corretas em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nosso casamento, nos nossos ambientes de trabalho. Meu Senhor, vem nos instruir a sermos cristãos maduros, a termos, Senhor, a sensibilidade para ouvir a Tua instrução a cada decisão da nossa vida. Que nós não possamos agir com imprudência, com insensatez, que nós possamos agir, Deus, com a Tua sabedoria. E mais ainda, Senhor, nos ajuda a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros. Que nós não deixemos que picuinhas, que coisas pequenas possam atrapalhar o nosso relacionamento em família espiritual, como igreja. Que nós aprendamos a cuidar uns dos outros, que nós possamos servir uns aos outros com aquilo que nós podemos dar, com as nossas diferenças. Que essa igreja aqui, Pai, seja uma igreja que viva a plena unidade do Teu Espírito, que nós possamos estar em comunhão, apesar das nossas diferenças. É isso que eu clamo, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus.